Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Vamos então dar início ao culto ao nosso Deus. Somos gratos a Deus pelo privilégio que Ele concede a cada um de nós estarmos na casa dele, a casa de oração. E juntos aqui estamos para adorar o nosso Deus e aprender mais um pouco da sua bendita palavra. Vamos estar orando neste momento. Querido Deus, eterno Pai, que estamos em tua presença, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor mesmo nos trouxe até aqui, Senhor. Abençoa, Deus, este culto, Senhor, que estamos prestando ao Senhor, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e gratidão, que somente a Ti é devido, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque a Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, que já se fazem presentes. Te louvo pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando, fortalecendo cada um na Tua santa presença, ó Pai. Abençoa a Tua palavra que será ensinada esta noite, Senhor. Dai-nos sabedoria, entendimento, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, à Tua bendita palavra, Senhor. Sê com Teu servo, Senhor, esteja abençoando e usando, Senhor, a instrumentalidade do Teu servo, Senhor, para estar trazendo ao Teu rebanho aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sê com cada um que está aqui presente, Senhor, e aqueles que estão a caminho, aqueles que não virão, que o Senhor esteja abençoando, protegendo e guardando a vida de cada um, Senhor. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te adoramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 1 do cantor cristão? Hino 1 do cantor cristão. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, seus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus. A Ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os Seus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Qual? Praia? 275 do HC.
aqui, o 159. Perdoa-nos, Senhor? Ele não tem aqui em todos os Não tem? né? Qual que é agora? Tá, certo? 159. Tá. 159. 159? Deixa eu ver se tem. Eu acho que a gente não conhece esse. Vamos aprender, irmão Se Frade. quiser nos ajudar, ou algum irmão. Minha oração. Eu vou pedir para os irmãos que conhecem, vem aqui nos ajudar, por favor. Vem aqui, por favor. Irmão Fraia, Irmão Fraia, irmã irmã. Adriana. Quem conhece, vem me ajudar, por favor. Não, vai lá, senhor. Vem aqui, irmão. Vem, Vem, irmão Fraia. vem passar, vem também. Mas vou aprender. Eu vou aprender mais um. Talvez até atender. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Ó, venha abençoar, veja, meu Deus, dirijo a ti, Jesus, minha oração, dom ao que pratiquei a confissão. Sendo, meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, pra nunca me afastar de ti, Senhor. Escuta, meu Jesus, esta oração que humilde faço a ti com gratidão. Tu és meu mediador, meu Rei e Salvador. Possas eu em teu amor sempre viver. Poesia, né? Amém. Eu acho que não, mas ela tem aqui. Vamos orar, meus irmãos. Santo e eterno Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu e que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, por esta noite que já chega, agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem abençoado o teu povo, tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos dado vida, tem nos dado, ó Deus, a tua graça e misericórdia. E agora, Senhor, que nós vamos estudar a tua santa palavra, nós possamos estar com os ouvidos atentos à tua voz
e que o Senhor venha, Senhor, trazer, ó Deus, paz, consolo, o alimento, Senhor, venha fluir no nosso ser, esse alimento espiritual que é a Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, fazer a Tua boa e perfeita vontade, que a nossa vida venha ser instrumento da edificação de outras, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que eu peço a Tua misericórdia agora, o Teu Espírito Santo fale conosco, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Domingo passado pela manhã, nós fizemos um estudo panorâmico, um estudo do livro de Apocalipse. Nós fizemos um apanhado geral do livro, e nós mostramos que o livro ele é dividido em 7 sessões, que são sessões paralelas e progressivas. Então nós demos exemplos, a respeito de cada sessão, e segundo entendemos, ela começa com a citação de Jesus, ela narra a primeira e a segunda vinda, todas elas fazendo essa perspectiva. Portanto, são 7 sessões paralelas e consecutivas. Hoje nós vamos entrar precisamente na segunda sessão. Como eu disse, o Apocalipse está dividido em 7 sessões. A primeira sessão, como os irmãos já sabem, fala da questão do que é o livro, sendo ele a revelação de Jesus Cristo. Aqui nós temos também, do verso 4 em diante, a saudação de Deus nas 3 pessoas da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. No verso 7 já faz uma menção da volta de Jesus. Verso 9 em diante, nós vamos ver Jesus Cristo glorificado, andando no meio das suas igrejas, que são 7 candeeiros de ouro, ou castiçais de ouro. Nós vamos ver posteriormente, a partir do capítulo 2, as 7 cartas às igrejas da Ásia, 7 igrejas da Ásia. Então, e cada uma dessas cartas, nós vamos ver uma promessa no finalzinho: aquele que for vencedor. Então, o vencedor, ele vai ter a sua recompensa com a salvação. Enfim, ele fala das outras coisas que o Senhor vai nos dar, não é? Essas 7 igrejas, entendemos nós, que são representações da igreja de Jesus. É bem verdade que há outra interpretação que acha que cada uma dessas igrejas representa uma igreja num período da história. Eu não concordo com esse ponto de vista. Aqui nós vemos as igrejas sendo representações das igrejas de Jesus, e a gente pode observar que vez ou outra alguma igreja enquadra melhor aqui dentro. Então a gente precisa observar o que Deus tem falado conosco, de fato, qual igreja aqui que nós estamos mais parecidos, Bom, no capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver a visão do trono de Deus, e nós vamos ler o texto que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eu vou parar por enquanto aqui, depois a gente vai ler o restante do capítulo. No trono alguém sentado. Essa frase, ela me marcou muito. No trono alguém sentado. A mensagem central do livro de Apocalipse é mostrar à igreja que o seu Deus está no trono do universo. Assim, no momento de grande luta que a igreja estava passando naquela época, provavelmente sob o domínio
daquele imperador terrível, Domiciano. Foi o primeiro imperador que exigiu para si o culto como Senhor e Deus. Então ele exigia ser adorado como Senhor e Deus. E a igreja passava por grande perseguição, grande sofrimento. Muitos irmãos, alguns presos, outros mortos, outros saqueados, e havia uma perseguição por todo o império. E agora a gente vai observar que nesse momento de terrível tribulação que aconteceu nesse período, nós vamos ver que Deus ele está mostrando, ele está se revelando para a igreja. Por isso o livro chama Revelação. Ele está descortinando. Antes de nós entrarmos no capítulo 5, que fala dos 7 selos, aí o capítulo 6 em diante vai mostrar os selos sendo abertos, o juízo parcial de Deus. Antes de Deus entrar no juízo parcial, propriamente dito, Ele está revelando para a igreja quem é que está sentado lá no trono. O trono não está vazio, tem alguém reinando. E esse trono aqui, a visão é no céu, não na terra. Tanto é que você pode observar, João, ele vai ter essa visão, que ele vai ver uma porta aberta no céu. Mas não é só a porta aberta que chama a atenção dele, é a voz que falava com ele. Bom, João vendo essa porta aberta no céu, ele é convidado a entrar. O texto bíblico diz assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Então é Deus revelando. O texto então informa que João, a pessoa que falava aqui com João, é a mesma que falou com ele no capítulo 1, verso 10. Lá fala de uma voz como de trombeta, uma voz possante como de trombeta. E se a gente observar, quem falava com ele ali é Jesus Cristo glorificado. Quando ele olha, ele vai ver primeiro os 7 candeeiros. Quando ele olha mais um pouquinho, tinha um no meio dos 7 candeeiros. E esse um que estava lá é Jesus glorificado. Olhos como chama de fogo, cabelos brancos como neve, né? Da boca saía como que uma espada de 2 gumes, isto é, a autoridade da palavra. Os pés era como que o bronze polido. E nós vamos ver esse mesmo Jesus que tem os pés como de bronze polido. Lá na frente ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Aí está mostrando o juízo, né? Também a espada afiada que sai da boca é juízo contra os seus inimigos. Bom, aí diz na parte B do verso 1, ele vai olhar, vai ver a porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo. E a voz dizia o quê? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quer dizer, eu já tinha uma visão, já teve uma visão preliminar. Agora ele vai ter uma outra. Tudo indica que parece que não foi num dia só. Segundo, a gente não sabe de fato, mas segundo se supõe, é o que diz o comentarista, pode ser visões fracionadas, nós não sabemos. É bem verdade que no capítulo 1 diz que ele teve a revelação no dia do Senhor. Pode ser que começou no dia do Senhor e continuou, né? Ou não, foi tudo num dia só. Eu pessoalmente acho que pode ter sido fracionado essas visões. Os detalhes são riquíssimos, são muitos detalhes. E João tem que escrever o que ele visse, não é? E agora então esse Jesus glorificado revela-se a ele. E aí nós vamos ver que João, ele então tem uma visão dos acontecimentos no céu, verso 2. Uma coisa que a gente precisa observar é que é visão espiritual. Não que João estivesse em carne e osso ali, não. Pode observar que ele estava na terra e agora a voz, que é a voz de Jesus, chama ele para subir, para ver o que está acontecendo lá. E no verso 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Me achei que jeito? Em
em espírito. Então aqui já diz que não é em carne e osso, é uma visão que ele está tendo em espírito. Irmãos, ninguém jamais viu a Deus. Temos um hino do cantor cristão, se não me engano, ao 97. 96. Aquele fala assim: se nos cega o sol ardente. Ela fala assim que ninguém viu a Deus, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Irmãos, homem nenhum pode ver a Deus e permanecer vivo. Moisés quis ver a glória de Deus. Deus disse: "Ô Moisés, não tem como. Homem nenhum pode ver a minha face e sobreviver." Né? Em outras palavras, foi preciso Deus pôr ele numa fenda, numa rocha, e pôr a mão. E ele só viu o relance, só viu um pouquinho da glória. E a glória que ele viu já bastou, na minha opinião, né? Já foi grande coisa. Mas aqui, nós vamos ver que ele subiu ao céu, mas não para ver uma história sem rumo, não para ver uma história dirigida por corruptos, homens sanguinários, perversos, cruéis, pecadores. Não. Deus o chama e ele vê o trono celestial e alguém sentado. Uma coisa que eu quero que os irmãos observem, que ele não dá detalhe do trono, detalhe. Ele não fala que jeito que era a perna do trono, ou como é que era o encosto do trono. Ele não dá detalhe sequer do que está sentado. Ele fala somente da aparência. Ele não dá detalhe, ele não narra detalhadamente. João vê não o trono na terra, repito, mas ele vê o trono no céu. Deste modo, há um consolo para a igreja militante, e a igreja é consolada, devendo entender que ela não precisa se preocupar com o seu futuro, pois Deus está governando o universo, assentado no seu trono. Não há acaso na história, há alguém assentado nesse trono, e esse alguém é Deus, e esse alguém é Deus Pai. Pastor, não é Jesus, não, é Deus Pai, porque Jesus só vai aparecer no capítulo 5, verso 6. Ela vai falar do Cordeiro, a visão do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Então nós vamos ver o Deus Pai aqui, depois nós vamos ver falar do Espírito Santo, que vai aparecer mais um pouquinho adiante, quando fala que diante do trono, nós vamos ver aí 7 tochas, versículo 5, aí vai falar do Espírito Santo. Então está falando das pessoas da Trindade divina de modo separado. A glória do Deus que está no trono, observe, repito, o que João descreve não são características, muito menos físicas, porque Deus é Espírito. Você pode descrever uma pessoa, né? Vou descrever o Natalino. Natalino é um homem alto, né? Tem um cabelo assim meio encaracoladinho, né? Uma aparência física boa. Então eu posso descrever Natalino, eu posso escrever Fraia, eu posso escrever Toninho, qualquer um aqui eu posso escrever, mas nós não temos como descrever Deus. Homem nenhum tem condição de descrever Deus. Deus aparece aqui como uma figura enigmática. Observe, verso 3: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto. Lembra que eu falei domingo passado, se não me engano, mas foi domingo passado que eu falei a respeito da gente ir lá na aldeia e pega um menininho lá e traz para a cidade grande e leva ele num parque de diversão cheio de luzes e roda gigante e como é que é o nome dos outros brinquedos lá? Montanha russa e etc. E aquela luz maravilhosa de todas as cores. Aí depois pega esse indiozinho que nunca saiu da aldeia, nunca sabia o que era parque, leva ele de volta e deixa lá na aldeia. O que é que ele vai falar que viu? Aí viu uma bola, um negócio grande voltando, cheio de luz. Ele vai contar coisa como se fosse de outro planeta, não é? Não está pedindo a palavra? Pastor, na colocação, ninguém nunca viu a Deus. Sim. Entendeu uma passagem?
Sim. Quando os discípulos falam para Jesus, mostra-nos o Pai. Sim. E Jesus fala ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Como essa colocação de Jesus, como que A essa Bíblia interpretação? nos diz que Jesus é a expressa imagem de Deus. Homem nenhum viu a Deus, diz João, mas ao Filho esse o deu a conhecer. O Filho deu a conhecer o Pai. Quem vê Jesus vê ao Pai, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Não que se vê a face de Deus, mas Jesus na sua humanidade, Jesus no seu ministério, eu posso dizer que ele refletiu essa glória, né? O homem do Antigo Testamento, ele nunca viu Deus face a face. Ele pode ter visto uma teofania. O que é a teofania? No Antigo Testamento tem várias teofanias. Teofania é uma maneira de Deus se apresentar ao homem. Por exemplo, eu entendo ser uma teofania aquele texto que 3 homens aparecem para Abraão debaixo do carvalho. Um deles era diferente dos outros 2. Tanto é que um deles fica conversando com Abraão, os outros 2 saem na direção de Sodoma e Gomorra. E o que fica é uma teofania. No meu entendimento é uma teofania, no entendimento de muitos teólogos é uma teofania. O que é a teofania? É a manifestação visível de Deus na forma humana. Para que o homem possa vê-lo, não na sua plenitude, no seu aspecto pleno, não. Deus não pode sequer ser narrado, tanto é que, como ele é espírito, ele fala com que Deus, o que é Deus, Deus é semelhante. Então, eu não sei se eu estou expressando, é o que eu posso te dizer, irmão Fraia. Não tem palavras mais, não tem como expressar isso, eu não tenho como expressar. Agora, quando a gente olha para esse texto do Apocalipse, ele vai ver alguém sentado no trono, e o aspecto, irmãos, é igual o índio que eu falei, não tem como descrever aquilo que ele viu, ele não tinha como descrever o brilho. Ele fala, olha, o que eu conheço que dá para pôr mais ou menos aqui na carta, para que alguém tenha noção do que eu vi, é que ele é semelhante no aspecto, é semelhante, não é que ele é que ele é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Daqui a pouco eu vou comentar o que é isso, tá? Ao redor havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Você já viu a foto de uma pedra de esmeralda? A gente, quando vê a foto, não tem como eu passar aqui para os irmãos verem. Quando você vê a foto da pedra diante da luz, mas que coisa linda! Você pega uma pedra preciosa daquela e coloca diante da luz, o brilho daquilo lá é fantástico. João vai ver alguém sentado no trono, obrigado. E o aspecto é de pedra preciosa. O aspecto é algo indizível. O esplendor, o fulgor, de Deus não pode ser descrito com palavras humanas. Então ele vai ver algo que ele pode assim falar, é parecido com isso. Deste modo, a gente observa aqui que não há descrição exata do formato do trono, nem dados da pessoa que está sentada no trono. O que João viu somente poderia ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. Assim, Deus é apresentado por João como um ser descrito em termos de mistério. Deus é um ser misterioso aqui no livro, não é? E ele é único, ele é singular, ele é diferenciado. Nós vamos ver outros personagens aqui, mas você vai observar o tanto que o Deus aqui, ele está exaltado diante das outras criaturas. João está vendo a beleza da preciosidade de Deus. João está vendo a riqueza, a abundância de luz que emana de Deus. Deus é luz e habita em luz inacessível. Deus é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, cristalina, linda, completamente pura, da qual emana grande abundância de luz. Também Deus é semelhante à pedra de sardônio, pedra de cor avermelhada. E aí eu achei interessante, mas cor avermelhada por quê? Tudo isso tem um significado no livro.
comentarista Hernandes Dias Lopes, ele diz que a pedra de jaspe descreve a santidade de Deus, e o vermelho do sardônio, o juízo de Deus. Deus ele é santo, Deus é juízo, Deus é o santo juiz, podemos assim dizer. Um versículo que eu estou citando aqui somente para a gente observar isso é 1 João 1,5, diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. 1 João 1,5. Então aqui já está falando que Deus é luz, aqui está falando do brilho de Deus, vamos dizer assim. Salmo 37,6 fala assim: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Apocalipse 22,5 diz assim: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Tudo aqui tem a ver com brilho, está vendo? Deus é sempre descrito como portador de luz, de brilho. Em volta do trono, o que tinha aí ao redor do trono? Antes dos seres aí, tinha o que? Ao redor do trono, verso 3: há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Outro dia eu fui ver esmeralda, e tinha uma pessoa, tinha uma foto de uma esmeralda assim, mas que pedra toda lapidada, mas que coisa linda, verde, aquele verde cheio de fulgor, de brilho. Em volta do trono havia como que um arco-íris na cor como semelhante à esmeralda. E a Bíblia diz que ao redor do trono também 24 tronos. Observe os detalhes. Que tronos são estes? 24 tronos ao redor do trono, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco. Será quem são estes? Observe os detalhes: 24 tronos, com 24 anciãos assentados neles, e esses anciãos estavam vestidos de branco. O que é branco no Apocalipse? Você já percebeu? Significa pureza. E as roupas em Apocalipse é descrito como de linho fino, branco alvo, um branco cheio de brilho e esplendor. Depois eu vou falar o que são esses homens. Bom, cujas cabeças estão coroas de... Então eles estavam sentados no trono, vestidos com roupas finíssimas, roupas granfinas, brancas, e roupas, não é qualquer branco, é um branco cheio de fulgor, de brilho. Nos outros versículos a gente vê isso, então por isso que eu estou falando. E a gente vê também que eles tinham coroas nas suas cabeças. Será que são anjos? Será que são representantes da igreja? Quem são esses? Só para os irmãos tiçar um pouquinho, quando a gente olhou as igrejas de Apocalipse, ao que vencer, ao vencedor, dar-lhe-ei que se assente comigo, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei vestes brancas. A gente vê isso aqui desde das primeiras. Vamos olhar aí, por exemplo, capítulo 2. Nós vamos ver lá no verso 10, lá no finalzinho do verso 10, capítulo 2: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ok, mas na frente a gente vai ver falar na outra igreja aí. Vamos ver aqui um outro exemplo. 26, capítulo 2, 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regirá, e as conduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
Olha o verso 5 do capítulo 3. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Está vendo aí? O verso, vamos ver aqui outro. 21 do capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ok? Assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem são esses? Será que são anjos? Versículo 4. Nós agora estamos analisando o capítulo 4, o versículo 4. Tem um comentário aqui, você vai fazer um comentário. Pode falar, tem dois aqui, tem mais aqui, tem outros lá, tem outros aqui. Olha, diz assim, 24 anciãos, alguns pensam que são seres angelicais. Sim. É mais provável, todavia, que os 24 anciãos representam homens remidos, glorificados, coroados e entronizados. Ok, tá certo. Certíssimo, é a Bíblia. Essa comentário. Bíblia aí está muito boa. O comentarista, tem um comentarista, eu não vou citar o nome dele aqui, ele fala que os 24 representam anjos. Eu discordo. Porque na Bíblia não existe anjo sendo vestido com vestes brancas. No Apocalipse ou na Bíblia não existe anjo sendo recebendo algo glorioso, honrarias, não. Mas aqui fala nas cartas que a igreja sentará com ele no trono, que a igreja receberá vestes brancas. Aqueles mártires que estavam debaixo do trono, do altar, receberam vestes brancas. Então nós entendemos bem, como o irmão falou, nós entendemos que estes são os representantes. Aqui eles estão simbolizando a igreja de Jesus Cristo. Eles têm coroa, eles têm vestes brancas, eles têm trono. Pastor, por que 24? Alguns fazem uma especulação e acham que são porque no Antigo Testamento nós vamos ver as 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento nós vamos ver os 12 apóstolos representantes das igrejas. E assim, segundo um comentarista, pode ser a totalidade dos salvos representando os crentes do Antigo e do Novo Testamento. Eu acho fantástica essa interpretação. Ela encaixa melhor aqui, né? Outra coisa que a gente pode observar, verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. O que é esse relâmpago aí? O que é esse vozes, trovões? O que é isso? Se a gente olhar lá para o Monte Sinai, quando Deus estava falando com Moisés diante do povo, o monte fumegava como uma fornalha. Havia sons de buzina, havia relâmpagos, havia trovões. Irmãos, na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, quando há essas manifestações naturais, nós vamos ver a demonstração da presença e do poder de Deus. E o comentarista, tem um deles que fala que pode ser a manifestação também do juízo de Deus, o poder de Deus. Outra questão é 7 tochas de fogo diante do trono. Aí faz a menção do Espírito Santo. O Espírito Santo no Apocalipse, ele é sempre representado pelo número 7, os 7 Espíritos. É plenitude, o número 7 é plenitude, 7 Espíritos de Deus. Então aí é o Espírito Santo. Como eu disse, quem está sentado no trono é Deus Pai. Diante dele tem as 7 tochas, que são o Espírito Santo. E lá no capítulo 5, verso 6, vai falar do Cordeiro, como que tendo sido morto. Jesus Cristo aparece aí no verso 6 do capítulo 5. Nós estamos vendo a Trindade. Agora, se você observar, há diante do trono
um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Observe o verso 9. Quando esses seres viventes derem glória, por que derem? E não darem, ou darão glória, ou estão dando glória? Vocês observaram? Quando eles derem glória, por que não está falando que eles estão dando glória? Não, está falando de algo que vai vir, ok? Que virá. Quando eles derem glória, honra e ações de graças ao que se assenta no trono, ou que está sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão, está no futuro, diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e nosso Deus, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5 em diante vai falar dos 7 selos. E eu estou repetindo o que eu já disse. Os 7 selos aqui são o juízo parcial de Deus, não ainda na totalidade, porque Deus é misericordioso, está dando oportunidade de arrependimento. Mas lá na frente nós vamos ver que haverá o derramar da ira de Deus, né? Lá na frente nós vamos ver os 7 flagelos, as 7 taças da ira de Deus. Lá o juízo é na plenitude, mas aqui ainda não. Deus é misericordioso e Ele está mostrando que Ele está dando tempo para que os homens se arrependam. E quando a gente olha e a gente vê diante do trono esse mar de vidro, o que é esse mar de vidro? Não é que ele é de vidro, mas ele é semelhante, chamado de mar de vidro, mas diz que é semelhante a cristal. Irmãos, o que o mar representa na Bíblia? Eu já disse isso outro dia, vocês lembram? O mar no Antigo Testamento e na Bíblia representam as nações ímpias, os ímpios, agitados. A onda do mar, ela vai, ela vem, ela é agitada. O ímpio é o homem sem Deus, que vive na agitação. Aquele que não tem sossego é aquele que vive na impiedade. Então na Bíblia ele é comparado a águas agitadas. Mas aqui a água é limpa, é como de vidro, como semelhante a cristal. Está diante do Senhor. E nós vamos ver essas águas lá na frente, ela tem uma mistura. Depois nós vamos ver a outra água, eu não vou falar dela agora. O que significa isso? Alguns comentaristas acham que essa água tem a ver com lá no tabernáculo. Eu não creio dessa forma, estou só dizendo o que eles falam. Há comentaristas que dizem que este mar remete-nos a diante do altar, ali dentro da área do tabernáculo ou do templo, tinha uma bacia enorme, bem grande, e às vezes nem tem alguma versão que vai chamar de mar aquilo ali,
Na realidade era como que um local onde os sacerdotes se lavavam, se purificavam. Mas aqui parece que há algo maior, simbolizando talvez a pureza, em contraste com o mundo ímpio. Alguma coisa nesse sentido. Outra questão que a gente observa é quem são esses 4 seres viventes. Esses seres viventes são quem? O que os irmãos acham? São pessoas, são querubins, são serafins, são animais representantes da natureza. Observe que são 4 seres, 4 aspectos diferentes, um semelhante ao leão, outro semelhante ao novilho, terceiro, rosto de homem, como que de homem, quarto, semelhante à águia quando está voando. Alguns acham que esses seres simbolizam a criação de Deus, simbolizam eles aplicam esse texto. Não estou dizendo que está certo, eu não concordo com esse posicionamento, estou mostrando os 2 lados da moeda. Alguns dizem que esse texto aqui faz menção do texto de Gênesis 9:10, que lá diz que Deus afirmou uma aliança com Noé, e aí aplica Noé, rosto de homem, que Deus fez aliança com as aves, e aí aplica a semelhança da águia, e aí que Deus fez aliança com os animais domésticos, seria um novilho, e também que Deus fez aliança com os animais selváticos, semelhante ao leão. E essa versão, ela é defendida por esse comentarista aqui, que eu não vou citar o nome dele. Eu estou gravando, eu não vou citar o nome dele. Mas esse aqui, ele defende essa ideia. Esse aqui diz que não. Esse aqui já observa diferente. Esse aqui observa que podem ser querubins, fazendo talvez menção ou lembrando Ezequiel capítulo 1. Lá em Ezequiel 1 fala de uma roda dentro, outra roda, como se fosse uma roda dentro da outra, e alguns estudiosos acreditam também, outra interpretação que eu não concordo, que esses aí representam os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles dizem, não estou dizendo que eu estou ensinando isso, eu estou mostrando o que eles dizem. Alguns acham que Mateus é o evangelho do rei, então aparece aí o leão, que Marcos enfatiza o Senhor como servo, apresenta aí o novilho, e que Lucas apresenta Cristo como filho do homem, né? E apresenta o rosto do homem. João, ele expressa a divindade de Cristo, e aí seria então a águia. Mas isso aqui é suposição, irmãos, eu não concordo. Esse comentário está aqui também. Está aí também. E aí, quem são estes? Eu entendo que são querubins, mas ao mesmo tempo eles nos lembram as atividades dos serafins de Isaías 6. Lá em Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu a visão, Isaías viu a visão do trono celestial, as abas do manto do Senhor enchiam o templo, e ele viu lá o que? Serafins. E os serafins estavam fazendo o que? Adorando, dizendo o que? Santo. É uma música, tá? Estavam cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Um comentarista, comentando esse texto de Isaías 6, falou uma coisa muito interessante. É como se fosse um grupo que cantasse assim: Santo, e o outro respondesse: Santo, e o outro respondesse: Santo. Olha que coral lindo.
Mas aqui está com a característica de querubim. O que é serafim? No meu entendimento, serafim é anjo de louvor e adoração. Serafim é cantores. Serafim é anjo de adoração. Querubim. Querubim é anjo de guerra. Querubim é anjo de batalha. E aqui tem uma descrição muito interessante. Esses seres viventes tinham 2 olhos, é isso? Só tinha 2 olhos? Cheios de olhos. Aonde? Fala o versículo. É o 7. Verso 7 diz assim, o primeiro, bom, vai falar de cada um, né? Não, é o anterior. O 6, adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta, no meio e em volta, havia esses seres ali, e aí diz que eram 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás, e lá embaixo vai dizer também, verso 9, que esses seres, eles dariam glória, né? E honra, e ações, tal. Mas tem uma outra parte aí que é o verso 8, diz lá na parte B, que cada um deles tinha 6 asas. Aí confere com Isaías 6. Porém, a diferença, eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E lá em cima diz que eles estão cheios de olhos por diante e por detrás. Olhos aqui parece-me que dá entendimento de algo alerta, algo vigilante, algo que está em prontidão, algo que está fazendo a escolta do rei. Está vendo? Eu entendo, pastor, como é que o senhor entende? Eu entendo que aqui são 4 querubins, é a minha posição, tá? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Não? Quando esses derem glória, por que derem glória? Quando derem glória? Quando prostrar-se-ão no futuro. Aqui volta a falar dos 24 anciãos. Parece-me que aqui está retratando algo que está por acontecer. A igreja vai estar na eternidade, dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Deus eterno que está no trono. E esses 24 anciãos são, no meu entendimento, representação da igreja. E aqui está apontando para o futuro, onde nós estaremos fazendo isto. O comentarista diz que Daniel, ele tem a visão de 24 tronos, só que não tinha ninguém no trono. Mas agora aqui em Apocalipse, os 24 tronos tem gente, não estão vazios. E esses darão glória àquele que é digno, àquele que tem todo o poder, àquele que está na sala de comando do universo, aquele que é digno, que é Senhor, que é Deus. Não é César que é Senhor e Deus, é o que está sentado no trono, que tem todo o domínio da história nas suas mãos. Por isso a igreja não precisa temer, que há um rei sentado no trono. Amém? Amém. Nós vamos encerrar essa transmissão, aliás, essa gravação do culto, né? Encerrei, por gentileza.